O Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O voto decisivo foi o da ministra Carmen Lúcia. A maioria do tribunal entendeu que houve abuso de poder político em uma reunião de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros, meses antes da eleição. Vamos então até Brasília, vamos até o TSE ao vivo com a repórter Luísa Doyle, que acompanha aí, portanto, os votos, o final do julgamento e traz para a gente todas as informações ao vivo. Luísa, boa tarde e muito bem-vinda. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. A sessão aqui no Tribunal Superior Eleitoral começou ao 12h22. A ministra Carmen Lúcia foi a primeira a votar hoje e votou a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, são 4 votos a favor da condenação e 1 voto contra. O TSE tem 7 ministros, então já se formou maioria para tornar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Estou anunciando a Vossa Excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro. Houve agravos contundentes contra o Poder Judiciário, a desqualificação do Poder Judiciário, um ataque deliberado com a exposição de fatos que já tinham sido também objetiva, formal e profundamente refutadas por este Tribunal Superior Eleitoral. Isto tudo de desqualificar esta consciência de perverter faz com que não apenas o ilícito tenha acontecido colocando em risco a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral e, portanto, da própria democracia, mas isto foi divulgado, ou seja, com o uso indevido dos meios de comunicação para solapar a confiabilidade de um processo sem o qual nós não teríamos sequer o Estado de Direito, porque a Constituição não se sustentaria, presidente. Na última terça-feira, o relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, votou a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ontem, os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares acompanharam o voto do relator. Eles entenderam que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por parte do ex-presidente ao promover uma reunião no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho de 2022. Na ocasião, Bolsonaro atacou o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral usando argumentos que já haviam sido desmentidos por órgãos oficiais. Ele disse que as eleições de outubro não seriam confiáveis. Bolsonaro usou esses argumentos e isso tudo foi transmitido pelo canal oficial do governo e nas redes sociais de Jair Bolsonaro. Até agora, um único voto contra, o do ministro Raul Araújo. 2 votos ainda faltam e, neste momento, há o voto do ministro Nunes Marques, aqui no plenário do TSE. Apesar de ainda não ter proferido o seu voto, há pouco, Nunes Marques disse que o sistema de votação tem irrefutável integridade, mas disse que a atuação de Bolsonaro na reunião não se voltou para obter vantagens políticas com o discurso ou desacreditar o sistema. Depois dele, será a vez do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Trali. Valeu, muito obrigado, Luísa Doyle. O último voto, portanto, do presidente do TSE. Nós vamos acompanhando aqui. Qualquer necessidade, qualquer novidade, por favor, me chama de volta que a gente abre espaço para você. Bom trabalho aí no Tribunal Superior Eleitoral. Nós seguimos acompanhando então e voltamos a qualquer momento em relação a essa decisão aí toda, o julgamento final, né, no TSE, ainda nesta edição do JH. Ministro Nunes Marques acaba de terminar o voto no julgamento, que já tem maioria, para tornar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Eu vou voltar ao vivo lá para o TSE, em Brasília, com a repórter Luísa Doyle, com os detalhes, então, portanto, deste voto do Nunes Marques. Luísa, mais uma vez, boa tarde.
Oi, Trali, de novo, boa tarde para você e boa tarde para todos que nos assistem. O ministro Nunes Marques foi o 6º a votar aqui nesta ação no TSE e ele foi contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, então, agora são 4 votos a favor da condenação e 2 votos contra. O TSE tem 7 ministros, portanto, já está formada a maioria para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos. Esse prazo começa a contar na data das eleições do ano passado, portanto, até 2030. Durante o voto dele, Nunes Marques afirmou que o sistema de votação tem integridade irrefutável, mas disse que a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro na reunião não se voltou para obter vantagens políticas com o discurso ou desacreditar o sistema. Essa reunião que ele cita foi a reunião que aconteceu no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho de 2022 com embaixadores estrangeiros e é o motivo desta ação aqui no TSE. Durante este encontro, Bolsonaro teria atacou o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, usando argumentos que já haviam sido, inclusive, na época, desmentidos por órgãos oficiais, sem apresentar nenhuma prova, disse que o resultado das eleições de outubro não seria confiável. Vamos ouvir agora, então, um trecho do voto do ministro Nunes Marques. Na visão que tenho, não há nada mais explícito no sentido de admissão da derrota eleitoral do que o início do processo de transição. Por todas essas razões, acompanho o relator para rejeitar todas as preliminares nos termos que declinei no início do meu voto. No mérito, também o acompanho para afastar a aplicação de qualquer tipo de penalidade ao investigado Walter Souza Braga Neto, por conta de inexistente vinculação sua aos fatos em apuração. Finalmente, divirjo de Sua Excelência para julgar improcedente também em relação ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico conduta atribuída a ele que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. É como voto, senhor presidente. Bom, agora quem está votando é o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. E qualquer novidade, a gente volta ao vivo, direto, portanto, de Brasília, do Tribunal Superior Eleitoral. Vou chamar a Luísa Doyle, isso, porque agora o Tribunal Superior Eleitoral concluiu a votação da ação que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Então, eu chamo de volta aqui a Luísa Doyle, ministro Alexandre de Moraes, o último a votar por ser o presidente do TSE. E agora a Luísa, então, com todas as informações ao vivo para a gente aqui. Mais uma vez, bem-vinda, muito obrigado e boa tarde, Luísa. Oi de novo, Trali. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. O julgamento acabou. O último ministro a votar foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que foi a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O placar ficou, portanto, em 5 votos a favor da condenação e 2 votos contra. Jair Bolsonaro se torna inelegível por 8 anos. Os ministros entenderam que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma reunião que aconteceu dentro do Palácio da Alvorada há poucos meses da eleição no ano passado. No dia 18 de julho de 2022, Bolsonaro recebeu embaixadores estrangeiros no Palácio. Esse encontro foi transmitido pelo canal oficial do governo e nas redes sociais de Bolsonaro e ele fez ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral e disse, sem apresentar provas e usando argumentos que já haviam sido desmentidos por órgãos oficiais, que as eleições de outubro não seriam confiáveis. Essa ação, que foi apresentada pelo PDT, começou a ser julgada aqui no Tribunal Superior Eleitoral na semana passada. Na terça-feira, houve o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, que foi a favor da condenação. Aí, ontem, 3 ministros votaram e hoje outros 3. Então, são 7 ministros aqui no Tribunal Superior Eleitoral, 4 ministros seguiram o voto do relator, 5 foram, portanto, a favor da condenação, 2 ministros foram contra. Vamos ver um trechinho dos votos do ministro Alexandre de Moraes, do voto dele, que foi, como eu disse, a favor da condenação de Bolsonaro. Não há aqui nada de liberdade de expressão. Não há nada, um presidente da República, ao mentirosamente dizer que há fraudes nas eleições, inclusive na que ele ganhou,
E aí, ao ser indagado, diz, mas eu ganharia no primeiro turno, e ao ser oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. Presidente da República que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão. Isso é conduta vedada. E, ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. E ao preparar tudo isso para imediatamente bombardear o eleitorado via redes sociais, uso indevido dos meios de comunicação. Tudo, absolutamente, é interligado. Não me parece que haja nenhuma dúvida que essa reunião atentou contra a justiça eleitoral. Então, eu concluo acompanhando integralmente o eminente ministro relator e todos aqueles que o acompanharam, é o voto e proclamo o resultado. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita. A inelegibilidade de Jair Bolsonaro é por 8 anos, portanto, até outubro de 2030. Trali. Obrigado, Luísa, pelas informações. Um excelente trabalho para você aqui. Mais uma vez, agradeço muito a sua participação ao longo de todo o Jornal Hoje. Em Belo Horizonte, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre a decisão do TSE assim que o tribunal formou a maioria por torná-lo inelegível pelos próximos 8 anos. Eu acredito que tenha sido a primeira condenação por abuso de poder político. Acredito que tenha sido este o meu crime. Crime sem corrupção. Mas vamos lá. Nós sabemos que, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. E nós acompanhamos as eleições. A maneira como o Tribunal Superior Eleitoral agiu, me proibindo até de fazer live na minha casa. E apareceram os resultados no final ali, o TSE anunciou o ganhador. Eu me recolhi, a transição foi feita na absoluta normalidade, ninguém do PT pode reclamar de nenhum ministro meu sobre a transição. Dia 30 eu saí do Brasil e infelizmente aconteceu o 8 de janeiro. Quem fala em golpe, 8 de janeiro, não sabe o que é golpe. Com todo respeito, é um analfabeto político. Ninguém vai dar golpe com senhorinhas, senhorzinhos, com a bandeira do Brasil nas costas, abrir embaixo do braço. Se bem que lamentamos a depredação do patrimônio público ocorrido. Lamentamos e as pessoas que fizeram isso têm que arcar com as suas responsabilidades. No mais, aquelas autoridades, sem citá-las, que vinham ao longo do tempo dizendo que tinha que salvar o Brasil de uma ditadura, que de uma forma ou de outra contribuíram para com aqueles números do TSE. E agora, contribuíram pela minha não elegibilidade, ou seja, estou inelegível a partir de agora, né? Bolsonaro também falou sobre recursos contra a decisão do TSE, isso antes da formação do placar final do julgamento. Olha, é questão de recurso ou não, eu vou conversar com os advogados, o placar parece estar 4-1 até agora, deve fechar em 6-1 ou 5-2, eu vou ver o que o advogado tem a dizer sobre isso. O meu recurso é para o Supremo Tribunal Federal. Olha, o que acontece? Eleições,
Estava aqui conversando com o pessoal nosso, alguns parlamentares, o Domingos Sávio, o presidente. E a gente vai continuar trabalhando, não estou morto, a gente vai continuar trabalhando. Pretendemos fazer muitos prefeitos por ocasião das eleições do ano que vem. Não é o fim da direita no Brasil.